Hello, Que não hello! estamos sós, abafaram nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Boa noite! Sejam bem-vindas a mais um Fale com a Jana, falando aqui de Gold Coast. Vamos falar sobre transição de carreira. Se você está insatisfeita na sua carreira e ainda não sabe, vamos falar sobre os 10 sinais que você pode estar precisando de uma transição de carreira. Vamos falar sobre isso? Então eu quero te convidar para ficar aqui nessa live até o final, enviar o aviãozinho para as amigas de vocês que você sabe que está precisando fazer essa transição de carreira. Oi, Alan! Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Veja se tá vendo, esperando vocês entrarem por aí. Então, o Fale com a Jana, ele traz toda quinta-feira temas especiais para a gente falar sobre carreira, propósito, empreendedorismo, espiritualidade. E hoje a gente vai falar de 10 sinais que talvez você precise de uma transição de carreira. E quando a gente fala de transição de carreira, há muitas pessoas que dizem que transição de carreira não existe. E por quê? Na verdade, transição de carreira é quando você muda de uma carreira para a outra. Porém, a carreira é encarreiramento. É a soma de toda a tua experiência ao longo de todos os anos que tu já viveu. Então, na verdade... a gente usa a expressão transição de carreira, né, que é mudar de carreira, mas na verdade nada se perde, tudo se transforma. Toda a experiência, por exemplo, para você que está aqui na Austrália, ou se você mora em algum outro lugar do mundo, que você se formou, estudou, nada se perde quando você muda aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Janaína Sofia, coach, mentora de carreira e empreendedorismo, e eu ajudo mulheres a viverem uma carreira com paixão e propósito, principalmente para mulheres que vivem fora do país. Então vamos começar. Quem aqui está insatisfeita com a sua carreira? Primeiro sinal que você pode estar precisando de uma transição de carreira. Você não aguenta mais o trabalho e conta os dias para chegar ao final de semana. Quem está aqui nessa situação? E aí, se tu pegar um papel e caneta, tu pode começar a anotar. Se tu der sim para mais de 5 itens desses que eu vou falar, isso significa que você está precisando passar por uma transição de carreira. É muito comum a gente não aguentar os dias da semana, né? Se você tem folga no final de semana e contar pelo final de semana. E a maioria das pessoas está nessa situação, na verdade, né? A gente não se dá conta que a gente vive under drogas, né? A gente fica tomando café, cafeína para ganhar energia, para aguentar, né, a quantidade de trabalho que a gente tem. E chega final de semana, normalmente, as pessoas vão aí pro escape, né? Começam a usar alguma droga ou bebida, né? Para poder não pensar no que precisa fazer, né? Quer escapar. Então, assim, a gente vive numa sociedade onde a maioria de nós vive nessa situação e não consegue fazer o shift, não tem energia para fazer o shift. Então, se você conta os dias para chegar no final de semana e se vê triste, se vê zangada, pode ser que seja um sinal aí que você precisa estar fazendo uma transição de carreira, refletir, abrir um espaço. Segundo sinal que você pode estar precisando aí de uma transição de carreira, volta para casa frustrada todos os dias, né? E não tem energia para fazer nada. Então você se sente pesada, você se sente triste e você fica muito de mau humor na véspera de ir trabalhar. Isso acontece com você? Você fica chateada, nem quer pensar em trabalho. Quando pensa no trabalho já dá assim um frio na barriga? Pois é, isso não é um sentimento saudável se a gente for parar para pensar. Né? Imagina todos os dias tu vai trabalhar com esse sentimento de insatisfação. E para alguns aqui que estão passando pela live, que estão assistindo, é tão desconfortável falar isso que preferem nem assistir a live, preferem nem falar sobre trabalho, porque o trabalho se torna um martírio. Então, saiba que além, né, de você
ter o direito de ser merecedora de trabalhar com aquilo que você gosta, é importante saber que você pode fazer uma transição para algo que está relacionado aos teus dons naturais, né? Eu sempre digo, fazer o que gosta. Quando tu faz alguma coisa bem, né? Normalmente tu gosta de fazer aquilo. Então, será que a sua carreira hoje, ela tá alinhada com a tua natureza, com essa mulher que você se tornou hoje? Ou você escolheu a tua carreira quando você era muito jovem e aí muitas pessoas ficam attached, né? Como que fala? Apegada à carreira que estudou, que investiu muito e não consegue ter coragem de mudar porque eu paguei tão caro pela minha faculdade. Então, quando eu tinha 17 anos, eu estudei química, resolvi ser química, mas hoje eu vejo que química não tem nada a ver comigo, mas não consegue fazer o desapego, porque a faculdade foi muito cara. E aí quer usar aquela faculdade, aquela profissão de qualquer jeito. Alguém aqui nessa situação que estudou e pensa assim, nossa, mas eu investi tanto e eu vou perder tudo. E na verdade você não perde tudo, né? Essa é uma grande ilusão, achar que porque você estudou uma coisa quando você tinha 17 anos, que agora você vai ter que fazer isso pro resto da tua vida. Porque a vida, ela é muito curta pra gente fazer, só porque tu cometeu um erro lá na adolescência de escolher a carreira errada, isso não significa que tu vai ter que carregar esse fardo pro resto da tua vida. Isso faz sentido pra você? Diga se sim ou não. Vamos interagir aí. Né? Me diga se faz sentido pra você, se você já conhece alguém que já passou por essa situação, ou se você tá nessa situação, tipo, eu escolhi essa carreira e agora eu vou ter que ficar com essa carreira pro resto da vida. Você pode ter várias carreiras ao longo da sua vida. Eu mudei significantemente de carreira aos 31 pros 32, quando eu saí do Brasil e vim morar aqui na Austrália, e aos 39 pros 40, porque eu tenho 43. Eu fiz duas grandes transições de carreira na minha vida. E dos 39 pro 40, tu pode estar pensando, nossa, mas eu sou tão velha. Tem alguém aqui beirando aos 40? Levanta a mão. Se tiver, talvez você se ache muito velha pra recomeçar, pra fazer uma transição. Talvez você sinta que você não tem energia. Talvez você não saiba o que fazer, né? Ou como fazer, ou aquilo que tu gosta. E isso tudo faz com que fique uma nuvem nebulosa. E aí você não tenha... Oi, Lori! Você não tem essa iniciativa de mudar. Então, não é porque você escolheu a sua profissão lá aos 17 anos que você tem que morrer com essa profissão, tá? A profissão, ela não é linear e ela não é fixa. A carreira, né? Ela é orgânica. Porque você é orgânico, você é orgânica, você é mutável. E você sendo uma pessoa mutável, o que você escolheu aos 17 anos pode ser que não esteja reverberando com a mulher que você é hoje aos 30, com a mulher que você é hoje aos 40, 50, 60, seja lá qual idade você tiver agora. Faz sentido isso pra você? Se faz sentido, manda um joinha, tá? Então, assim, a nossa carreira, ela é orgânica e ela tem que ir sendo adaptada e flexibilizada ao longo da nossa jornada. E quando a gente vê a nossa carreira como algo fixo e rígido e linear, é por isso que a gente vai se frustrando, porque a gente vai mudando e a nossa carreira fica rígida, tá? Então, ter essa flexibilidade de você saber que talvez a carreira que você esteja trabalhando hoje não esteja alinhada com a sua natureza mais, que não faz mais sentido para você, talvez seja o momento de você abrir um espaço na sua vida e questionar, será que eu tô feliz com essa carreira que eu faço hoje, com essa profissão que eu escolhi lá aos 17 anos? Será que não é o momento de eu pensar em algo novo, em algo que faça sentido pra mim, que faça o meu coração vibrar? Porque olha só, se você tá insatisfeita hoje do seu trabalho, conta os dias pro final de semana, não aguenta mais só de pensar que vai trabalhar no dia seguinte, começa às vezes até dar dor de estômago e dor de barriga. Quem aqui tá nessa situação, né? Projeta essa situação para daqui a 10 anos. É bem desagradável, né? Então, muitas vezes é melhor a gente conseguir mudar o percurso. E muitas vezes não é que tu vai jogar tudo fora. Às vezes tu vai usar aquilo que tu aprendeu como base e tu vai fazer algum outro curso, não necessariamente uma nova faculdade, tá? Pra conseguir fazer aquilo que faz sentido pra ti. Eu tenho uma mentorada que tá aqui assistindo agora, a Lori. Levanta a mão aí, Lori.
E ela me procurou e ela não sabia a nova profissão que ela queria. Ela não queria fazer uma nova faculdade. Só que ela se descobriu apaixonada por nutrição. E ela resolveu fazer um curso de coaching para nutrição. Ela tá se formando logo mais e vai abrir o negócio dela como coach de nutrição. Então, ela descobriu, né, até os 30 anos, né, que ela queria fazer uma outra coisa, tá bom? Então, isso é a gente rever a rota, tá bom? Se a gente quer viver uma vida que a nossa carreira esteja alinhada com quem a gente está se tornando. Então, terceiro sinal que você precisa de uma transição de carreira, né? Se sente frustrada, sabe que você tem muito mais potencial do que você utiliza, né? Então, assim, a frustração vem de saber que você tem muitos talentos, muitos potenciais, muita criatividade e você não tá utilizando o teu potencial para que você na sua carreira. E aí você se frustra. Talvez hoje você esteja num trabalho muito operacional, talvez você não esteja utilizando a sua criatividade, talvez você não esteja sentindo que você está ajudando e contribuindo com outras pessoas, e talvez esse seja um desejo seu, e você tá um pouco cansada de fazer mais do mesmo e sentir que tá trabalhando ali, pagando conta e não consegue prosperar e não consegue sair do lugar e não consegue atingir e galgar novos objetivos, né? De ganhar mais dinheiro e tudo mais. Quanto mais operacional você trabalha, né? Mais normalmente a base de salário é mais baixa, né? Quanto mais intelectualizado é o teu trabalho e quanto mais você agrega transformação na vida das pessoas, né, e gera impacto na vida das pessoas, maior vai ser, ou das organizações, né, maior vai ser o seu salário, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também. Se você tá trabalhando e você não tá sentindo que tu tá contribuindo com o teu potencial máximo, pode ser aí que esteja vindo a frustração. E, na verdade, às vezes a gente acha que a gente tá fazendo demais e é por isso que a gente tá desfrustrado, mas às vezes é porque a gente tá fazendo de menos. E de menos não significa que você não esteja trabalhando muito, mas você não está contribuindo com o teu potencial máximo. E isso gera frustração, desgaste. E aí, eu mesma, né, tive problema no joelho uma época na minha vida. Comecei a ter problema no joelho, dor no joelho, logo antes de começar a mudar de carreira, porque o joelho e as pernas, eles representam o nosso direcionamento, né? E às vezes o corpo começa a mostrar sinais de adoecimento, de tristeza, né? Então, assim, a gente precisa rever tudo isso. Tá bom? Quarto sinal. Toda vez que você tenta, né? Você se frustra e você percebe que isso te desmotiva. Então, você vai lá, manda um currículo, recebe um não e aí aquele não te derruba. Quem aqui já passou por essa situação? Ou você vai, tenta abrir uma empresa e não consegue e desiste, né? Então, nesse processo de conseguir identificar qual é o novo trabalho, você vai ouvir muitos nãos, né? Você vai ouvir muitos nãos. E se você não tiver resiliência mental, de entender que você vai ouvir 10 nãos para um sim, o processo dessa transição de carreira vai se tornar um pouco árduo, um pouco difícil, tá? Então, assim, a resiliência mental, que é a capacidade da gente voltar pro centro, né? É muito importante da gente construir nesse processo de busca onde você tá querendo mudar, tá bom? Você se sente perdida e não sabe por onde começar. Quando você para pra pensar que você quer fazer alguma coisa, você olha e para assim, meu Deus, eu me sinto perdida, não sei por onde começar. Isso acontece com vocês? Tem aqui que tá passando por esse processo de transição de carreira? Levanta a mão aí pra mim. Se isso acontece com você, se você se sente perdida, não sabe por onde começar, eu sempre falo, né? Vamos começar pelo começo. Qual é o começo? Eu sempre acredito que é o que faz sentido pra ti. O que é, se você puder fechar os olhos agora um pouquinho comigo, né? E imaginar que amanhã de manhã, quando você acordar, tá bom? Não te falta nenhum recurso. Não te falta dinheiro, não te falta experiência, não te falta conhecimento, não te falta absolutamente nada. Você pode acordar amanhã de manhã e escolher o emprego, a carreira, o negócio que você quer ter ideal, que você jamais, nunca sequer pensou. Não te falta recurso nenhum, nem financeiro. Se você puder acordar amanhã e escolher, o que você vai escolher? Você pode escolher ser dona da Coca-Cola se você quiser.
O que é que você escolhe se amanhã de manhã você puder escolher o seu trabalho e a sua carreira e não te faltar dinheiro, não te faltar recurso, não te faltar experiência? O que é que você vai escolher? Se você não sabe responder essa pergunta, né, é um sinal que a gente não tá abrindo espaço para pensar no nosso futuro ideal, né? Então, é importante a gente abrir esse espaço e saber que no futuro nós podemos nos projetar e manifestar. Isso é o que a gente chama de manifestação e cocriação. É a gente sair da nossa realidade agora que está insatisfeita e começar a usar a nossa criatividade para imaginar e cocriar uma vida melhor. A gente tem, no momento agora, nesse minuto aqui que a gente está vivendo, a gente tem duas opções, só duas, nesse 1 segundo, nesse 1 minuto que está passando agora. Eu posso reclamar e ficar no mesmo lugar, nesse mesmo minuto, ou nesse mesmo minuto eu posso escolher pensar o que eu posso fazer que vai mudar minha realidade hoje. O mesmo minuto, com um pensamento no foco da reclamação, vai fazer você ficar mais chateada, mais frustrada e colher mais sentimentos negativos e mais escassez. Porque a reclamação, a insatisfação e aonde a gente coloca o foco é aonde cresce. Então, se você coloca o foco, eu não gosto, eu não quero, não é isso, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, o universo vai te dar mais do mesmo. Ele vai te dar mais insatisfação, ele vai te dar mais coisas que tu não gosta. Mas ao invés de colocar aquela energia nesse mesmo minuto da reclamação, você faz o shift. E você faz o shift e você fala assim, ok, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade? É uma pergunta só que você precisa fazer, não mais. E a partir dessa pergunta que você faz, você começa a ter pop-ups de soluções, de novos caminhos. E aí você começa a agir, não só perguntar e não agir, porque o segredo é a ação. Eu pergunto o que eu posso fazer para mudar a realidade, eu encontro respostas, procurar ajuda, ler um livro, fazer um novo curso e ajo em direção àquilo, né? Agir é mais importante do que ficar fazendo no planejamento, né? Porque sem ação a gente não consegue transformação. Então, para aqui comigo. Se você se sente perdido e não sabe por onde começar, comece fazendo perguntas. E a primeira pergunta é: o que eu posso fazer para mudar a minha realidade? A segunda pergunta: quem pode me ajudar a mudar a minha realidade? Terceira pergunta: como eu vou fazer para mudar a minha realidade? Quarta pergunta: quando eu vou fazer isso para mudar a minha realidade? Quinta: para quem eu vou fazer isso para mudar a minha realidade? Percebe? São perguntas básicas, né, que a gente aprende lá no vestibular de redação, mas são perguntas fundamentais que vão fazer com que você tenha as respostas que você deseja. Sem saber fazer perguntas inteligentes, você vai continuar no patamar da reclamação, da insatisfação e sem os resultados que você espera. Então, se você quer mudar a sua vida, seja em qualquer área que você esteja agora, seja na insatisfação financeira, insatisfação do seu relacionamento, insatisfação profissional, insatisfação com o seu corpo físico, você precisa fazer perguntas. E não adianta acordar todos os dias dizendo, eu não sei por onde começar, eu não sei por onde começar, eu não sei por onde começar. Porque o eu não sei por onde começar faz com que tu não saiba por onde começar. Ele não te dá alternativas. Faz sentido isso pra vocês, gente? Levanta a mão aí se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Se fizer sentido, manda um joinha, tá bom? Então as perguntas são as que movem as nossas respostas, são as que promovem as mudanças na nossa vida e não adianta a gente reclamar. Por isso que reclamar não é saudável. Se você se pegar reclamando nessa semana de alguma coisa, lembra de mim. Epa, peraí, tô reclamando. Ao invés de reclamar, eu vou fazer uma pergunta. Bom dia. Fala da onde, Rose? Tá? Então, quinto sinal que você precisa
Sexto, acho que eu já falei o quinto, né? Tô no sexto. Tentou mudar de emprego e viu que não tinha nada a ver com você. Ou abriu um negócio e viu que não tinha nada a ver com você. Uau! E aí se desmotiva. Porque pensa assim, nossa, eu fiz e fracassei e eu não quero fracassar de novo. Inclusive fiz um post hoje lá no Instagram, onde muitas mulheres me mandam mensagem com medo de fracassar. E dizem assim, eu já fracassei várias vezes e eu não quero fracassar de novo, então eu prefiro não tentar. E muitas pessoas têm medo do novo, de ir na entrevista de emprego ou de iniciar um novo negócio porque elas têm medo do fracasso. Você já se passou por esse medo? Você tem medo do fracasso também? Ah, São Paulo, seja bem-vinda. Se você tem medo do fracasso, se você não quer escrever aqui, tá tudo bem. Mas se você tá se identificando e você tem muito medo de errar, muito medo de, eu já errei uma vez quando eu escolhi minha profissão no passado e agora eu não quero errar de novo, é assim, eu sempre falo que não existe isso, né? O fracasso, ele nunca é um fracasso. Ele só é um fracasso se você se ver como uma fracassada. Mas todo erro, ele é uma grande oportunidade de aprendizado. E nós vamos para a faculdade, às vezes pagamos caro para aprender. E nada melhor do que os erros para nos ensinar muitas coisas para que a gente possa mudar a nossa vida. Quanto mais tu errar, mais tu vai aprender. Desde que você faça o processamento daquele erro. Quando você observa para o erro e tu fala, o que eu aprendi com essa situação? O que eu aprendi com essa experiência? Isso é fazer, né, o processamento do erro e da falha. Mas quando você falha, quando você erra e quando você fracassa e você não faz esse questionamento, o que eu aprendi com essa experiência, muito facilmente você pode se vitimizar diante dessa experiência. E aí quando você se vitimiza, você se enfraquece, você não assimila o aprendizado dessa experiência, que é a riqueza. A riqueza, ela tá no aprendizado da experiência. Você modifica a sua vida, você muda a sua vida com o aprendizado, com a experiência. Mas desde que você saiba fazer perguntas, novamente aí, observa que são as perguntas. Então, se você tá passando por um momento difícil agora, que você não gosta do seu trabalho, você não gosta do relacionamento que você tá, você não gosta do lugar que você vive, você tá muito insatisfeita com a sua vida financeira, ou com a forma, com o seu peso, ou com a sua saúde, ou qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, eu quero que você faça a seguinte pergunta agora pra você. O que é que você tem que aprender com isso? A Rose tá falando, reclamo muito, quero parar com isso, pois sempre fui muito positiva, determinada, quero voltar ao meu eu. Perfeito, Rose. O primeiro passo para que a gente comece a transformar a nossa vida é a gente expandir a consciência, se auto-observar, né? Então, porque às vezes assim, se a minha vida não tá como eu quero, se a minha vida financeira não tá onde eu gostaria que estivesse, se eu não faço aquilo que eu gosto, pare por 1 minuto, pare por 5 minutos. Tire um dia para refletir, para que você consiga mudar a rota. O que a gente não pode fazer, né? Não é que não pode, mas não deve, é ficar insatisfeita na mesma rota. É como se tu estivesse dirigindo um carro e você pegasse a estrada errada em direção a um lugar perigoso, a um lugar que você não gosta, a um lugar que você tem muito medo. E você vê o roundabout, você vê o lugar de retorno e você não muda, porque o carro tá no automático. E aí você não consegue fazer a rota e você cai nesse lugar escuro, né, cheio de bandido. Isso é o que acontece na nossa mente quando nós não estamos conscientes. Nós estamos dirigindo a nossa vida no piloto automático. E dirigir a vida no piloto automático é muito perigoso, porque você não consegue fazer as mudanças necessárias porque você não está consciente. Então esse espaço aqui que eu trago toda quinta-feira às 20h20, horário de Sydney na Austrália, é para que a gente abra esse espaço de reflexão e comece a fazer novos inputs e questionamentos para que a gente comece a melhorar a nossa qualidade de vida. E quando eu falo pra você, também não tô falando só pra você, eu falo pra mim também, tá? Tem muitas coisas que eu falo e tô reforçando aqui pra mim também, né? Porque a gente precisa desse awareness, dessa consciência, tá bom? Então,
Nós não podemos ficar reclamando e não fazer nada para mudar, porque isso faz com que a gente caia na posição do vitimismo. E uma coisa mais importante que a gente precisa ter, o ingrediente número 1, chama-se autorresponsabilidade. Quem aqui já ouviu falar em autorresponsabilidade? Levanta a mão. Autorresponsabilidade é quando você para de reclamar do governo, você para de reclamar do chefe, você para de reclamar do marido, da criança, justificar por que a tua vida não tá boa, colocando a culpa em todas as pessoas, em todas as circunstâncias, no Covid, na crise, na guerra, né? A gente vive muito terceirizando a tristeza e as frustrações da nossa vida para as nossas coisas externas. Quem sabe a gente pega e fala assim, peraí, qual que é a minha participação em estar assim com a minha vida? O que eu posso fazer de diferente, independente do Covid, independente da guerra, independente do que tudo que está acontecendo, para que eu consiga prosperar e fazer da minha vida interna, né, a minha paz de espírito, o melhor que eu puder todos os dias. A gente fica muito falando na busca do propósito, como se fosse algo externo, e esquece de cuidar da jornada, do dia a dia, de tomar água, de comer bem, de fazer atividade física, né? Então, quem sabe, tá na hora da gente olhar pra gente, né? De se cuidar, né? Então, você olhar pra você, cuidar de você, da sua saúde, da sua nutrição, né? Porque aí você vai ter energia. E tudo que você come, querendo ou não, afeta na forma que você pensa. Porque o seu gut, o seu estômago, né, a parte digestiva, ela afeta diretamente nos teus neurônios. Dizem que a gente é um condômino de 90% de bactérias. Quando você tem vontade de comer açúcar, só vai vendo aqui, fazendo um parênteses. Quando você tem vontade de comer açúcar, quem quer comer açúcar é a bactéria ali, a bactéria ruim que quer comer açúcar. E quando você come açúcar, essa açúcar produz toxina, essa toxina vai pro teu cérebro e aí provocando ansiedade, provocando com que você não tenha clareza das suas ideias, provocando confusão mental. Então tudo que você ingere na sua boca, na sua alimentação, no seu corpo orgânico vivo, interfere na sua mente. Então se você tá ansiosa, se você tá cansada, se você tá exausta, observa o que você tá comendo. Observa quanto de água você bebe. E isso vai influenciar os resultados que você tem no teu dia a dia. Então, percebe que tudo é um conjunto? Ter a autorresponsabilidade é dizer assim, ok, eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer o melhor que eu puder hoje. Me alimentar o melhor que eu puder, beber a água que eu puder, fazer a atividade física que eu puder, cuidar de mim, ler um livro, fazer um curso, fazer uma mentoria. Você pode cuidar de você e parar da gente reclamar para o externo, né? Então, é isso. Então, a gente precisa assumir a autorresponsabilidade. Ficou claro o que é autorresponsabilidade, pessoal? É assumir. Aliás, tem uma frase que diz o seguinte, Madre Teresa de Calcutá falou uma frase uma vez que dizia assim, eu gostaria que todos os problemas do mundo fossem meus, porque se eles fossem meus, eu poderia resolver. Então, se você terceiriza a responsabilidade pro governo, pro Covid, pra guerra, pro professor, pro chefe, né, pro marido, você não consegue mudar a sua vida. Se você quer realmente se apropriar das rédeas da vida na sua mão e fazer as mudanças necessárias que você precisa fazer, você precisa ter a autorresponsabilidade, dizer assim, eu tenho responsabilidade e corresponsabilidade nisso, então eu vou mudar. Só se você assumir a culpa, assumir a responsabilidade que você pode mudar. Ninguém muda uma vida sem ter autorresponsabilidade, reclamando e terceirizando a culpa. Então, autorresponsabilidade, inclusive, é uma das coisas que eu ensino dentro da mentoria. Eu ensino vocês a ter essa mentalidade, né, de autorresponsabilidade, de proatividade, né, de mindset proativo para fazer as mudanças que você precisa, mudar os hábitos, entre outras coisas mais. Então, sétimo sinal que você está insatisfeita e que você precisa fazer uma transição de carreira. Você fica com muito mau humor na véspera do seu trabalho. Quem aqui fica com mau humor na véspera do seu trabalho? Levanta a mão, quero saber. Você fica com mau humor, não quer fazer nada, tem preguiça para levantar, o despertador fica tocando e tu fica ali, né, abaixando. Quem passa por isso todo dia, reclamando, né, toma café, vai reclamando, volta pro trabalho cansada, fica rezando pro final de semana, quando tem final de semana, né?
Então, isso acontece com você? Se tá acontecendo com você, se você tá vivendo assim, aí você fala com os amigos de vocês e todos estão assim, isso não é normal. Não é natural. A gente não pode normalizar a insatisfação no trabalho. Porque o trabalho é a tua vida. 80% do teu tempo ou mais você passa no trabalho e você vai passar fazendo isso de uma forma insatisfeita? Então, que tipo de qualidade de vida você vai ter? Não podemos normalizar a insatisfação no trabalho. Isso eu tô aqui, né, porque eu vivi uma vida muito difícil na minha infância. Meu pai não era feliz no trabalho. E com isso, gerou muita tristeza dentro de casa. Então, assim, eu aprendia desde muito cedo. Eu via ele tocar, como que fala? Percussão, que ele era apaixonado, ele queria ser músico. E ele se formou em direito para agradar os pais. E ele passou a vida inteira dele frustrado, não tendo coragem de assumir aquela profissão que ele queria. Inclusive, na nossa terceira live, nós vamos falar sobre isso, tá? Se você ainda tá escolhendo a carreira para agradar os pais de vocês. E isso gerou muita insatisfação. Então, eu via lá na minha infância, quando meu pai fazia o que ele queria, ele estava muito feliz, ele vibrava. E fora disso, ele não era feliz. Então, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer uma carreira que a gente gosta. Você pode, merece e é capaz de trazer amor na sua carreira. E mesmo agora, se você está insatisfeito nessa carreira, insatisfeita, você também pode trazer amorosidade para pequenas coisas do seu dia a dia, como cuidar de você, da sua alimentação, fazer as coisas mais prazerosas, né? Tentar trazer mais prazer e não trabalhar no automático, tá bom? Beleza. 8º sinal que você tá precisando de uma transição de carreira. Não consegue reconhecer mais os seus talentos. Não sabe mais no que você é boa. Esqueceu de quem você é. Esqueceu que você é capaz de transformar e de fazer muitas coisas. Você não se reconhece mais. E você talvez caiu num buraco assim de desmotivação tão grande que você esqueceu de todo o teu lado luz. Mergulhou no lado sombra. O que é o lado sombra? Nós temos as duas partes. Nós temos a parte luz e a parte sombra. A parte sombra é aquela parte que a gente não tem tanta consciência e aquela parte que não é tão capacitada, qualificada, digamos assim. É o nosso calcanhar de Aquiles e o nosso ponto fraco, que eu não gosto de chamar de ponto fraco, mas as oportunidades de melhoria que a gente tem. E o teu lado luz é o teu lado exemplar, é o lado que normalmente a gente mostra para os outros, né? A gente não entra nas relações interpessoais com o nosso lado sombra, a não ser nos relacionamentos mais íntimos. E é por isso que muitas vezes a gente tem problema com o namorado, com a família, porque a gente mostra ali aquele lado que também é nosso, né? Então, o lado sombra e o lado luz fazem parte de quem nós somos, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: nós somos um canal de luz, né? E de vibrações energéticas. Então, dentro desse canal, a gente vai estar conectado com esse todo maior, né? Não existe divisão entre eu e o universo. O que acontece entre eu e você, a gente não vê, mas isso não significa que não exista. Assim como o ar, ele existe, mas a gente não vê. Então, nós todos estamos conectados. Não existe separação. A separação, ela é uma ilusão do olho humano. Então, nós somos o todo. Tudo que existe fora, existe dentro. E tudo que existe dentro, existe fora. Então, se existe maldade, raiva, tudo isso existe dentro da gente. A diferença é qual é a energia que a gente vai focar e a energia que a gente vai lapidar. Então, lembra aquela história, o lobo que tem dentro de ti é o lobo que se prevalece? É a mesma coisa. Se você tá vibrando alto, tá vibrando a energia do amor, você vai trazer para os outros e para o universo o teu lado luz. Mas se você alimenta seu corpo só com junk food, Coca-Cola, pensamentos negativos, notícias negativas, trabalho que não gosta, reclamação, você vai trazendo toxicidade pro teu corpo físico, toxicidade pro teu corpo mental, toxicidade pro teu corpo emocional. E aí, começamos a viver uma vida tóxica, onde a luz dessa própria natureza humana não consegue se manifestar. Faz sentido isso pra você? Coloca sim que faz sentido ou que não faz sentido nenhum, tá tudo bem. Mas quero saber se faz sentido isso pra você.
Porque a gente é igual a planta. A planta precisa de luz, ela precisa de adubo, ela precisa de água, né? E se a gente não tá tratando bem desse corpo humano, que somos natureza, nós vamos acabar trazendo essa toxicidade e tudo na nossa vida começa os resultados negativos, a falta de dinheiro, a falta de prazer, tudo isso começa a reverberar porque eu tô nutrindo as coisas do lado sombra. Eu tô nutrindo toxicidade, pensamentos ruins, reclamações, insatisfação, né? E aí não tem energia para mudar. Então, um grande shift aqui é a gente começar a nutrir esse lado luz. Como que a gente faz isso? Acolhendo o lado sombra, com amorosidade, com compaixão. Eu já saí aqui do tema da live, tá? Mas eu acho que isso é importante, tá? Acolher o lado sombra, integrar a sombra e luz, porque somos o todo. E aí a gente ganha força. Mas quando a gente exclui as sombras, quando a gente rejeita as sombras e quando a gente não alimenta o nosso lado luz, nós nos enfraquecemos. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, né? Entramos na espiritualidade legal, né? Como que você tá nutrindo o seu lado luz? E por que eu tô falando isso? Porque quando você para de reconhecer os seus talentos e seus potenciais, o teu foco tá olhando você pra sombra. Você não tá olhando pra sua luz. E quando você não olha pra sua luz, você não consegue reconhecer a tua divindade, os seus talentos e tudo que você faz muito bem. Tá? Então é importante você olhar para sua luz e reconhecer que você também é luz e também é sombra. Tá bom? Ótimo! Nono motivo que você tá insatisfeita e tá precisando fazer uma transição na carreira. Você tá insatisfeita financeiramente. Financeiramente, o teu dinheiro financeiro, os resultados físicos que você tem ao seu redor, eu quero que você entenda isso. Eles são consequências de um modelo de pensar, um modelo de uma estrutura mental. Faz sentido isso pra você? Se você passa reclamando, se você diz o tempo inteiro que não dá, se você é resistente a mudanças, como que você vai conseguir ter resultados diferentes, prósperos e abundantes se o mental não tá trabalhando para que você alcance o que você deseja? Os resultados externos, materiais e não materiais da sua vida são resultados de um modelo mental, de um modelo emocional, da forma como você se sente, da forma como você age e se comporta. Então, se alguém às vezes a gente olha assim, puxa, por que tá tão discrepante aquilo? Tem pessoas na crise fazendo tão bem e tem pessoas na crise tão mal. E a gente começa a olhar para o modelo mental, os pensamentos que estão por trás dos resultados. Quais são os pensamentos? Quais são os pensamentos que estão por trás? Vai ficar gravado assim. Quais são os pensamentos que estão por trás de alguém que está prosperando? Você acha que o pensamento de alguém que está por trás prosperando é eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedora? Não! Uma pessoa que está prosperando, que está cobrando as coisas que ela quer, que está viajando, que está tendo liberdade financeira, que está vivendo a vida alinhada ao seu centro, ao seu lado luz, à sua força interior, esta pessoa, ela tem um modelo de pensar com crenças potencializadoras, não com crenças limitantes. Crenças limitantes são crenças que te limitam o teu potencial de crescimento. Crenças potencializadoras são crenças que te potencializam a chegar a resultados que você deseja. Isso aqui a gente tem que entender. O pensamento, ele leva também a um estado subproduto emocional. Se você tem um pensamento negativo, você vai gerar uma emoção negativa. Se você tem um pensamento positivo, você vai gerar uma emoção positiva. Emoções positivas elevam o teu campo energético, que elevam o teu campo energético, que faz com que tu ganhe energia para que você faça a mudança que você precisa na sua vida. Se você não tiver energia, se os seus pensamentos forem negativos, se você estiver nutrindo emoções tóxicas, alimentando o seu corpo de forma tóxica, você não vai conseguir fazer as mudanças que você deseja. Você não vai ter gasolina para botar no carro e fazer esse carro sair de A para B. Você vai quebrar esse carro no meio do caminho. E aí vem as falhas, as frustrações e a vida, ao invés de andar para frente, ela anda para trás.
Tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês eu ensino no método Alquimia, que são os 4 elementos do corpo físico, do corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo mental. Tudo isso eu ensino na Alquimia, tudo isso eu ensino dentro da mentoria. Aliás, quando eu falo da mentoria tanto de carreira quanto de empreendedorismo, eu falo que é uma mentoria pra tua vida. Ela não é uma mentoria só de carreira ou de empreendedorismo e também não é só uma mentoria pra você mudar de carreira, porque você é a sua carreira. É por isso que eu trabalho com empreendedorismo humano. O humano no sentido de trabalhar você enquanto humano e indivíduo na sua totalidade máxima, para que você então consiga, através da sua carreira, do seu empreendedorismo, colher de fato resultados promissores, prósperos e abundantes. Porque você estabelece um modelo mental que vai te propiciar ter resultados diferentes. Agora, é loucura, e tem uma frase, né, de um pensador, que agora eu não vou lembrar o nome, e ele fala o seguinte: é loucura a gente querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa agir diferente, pensar diferente e sentir diferente para vibrar diferente, tá bom? Então, precisamos sair, nesse caso, da zona de conforto. Mas sair da zona de conforto, né, no yoga a gente tem uma frase que fala assim: sair da zona de conforto e encontrar o conforto dentro da zona de conforto. Quando a gente tá fazendo lá os exercícios de yoga de alongamento que a gente não aguenta mais, o professor sempre fala: volta pro teu conforto dentro do teu desconforto. E é assim que a gente quer crescer. A gente não quer crescer sendo hard, sendo duro, sendo difícil. A gente quer crescer encontrando um conforto dentro do desconforto. Faz sentido isso pra você? Então, os teus resultados financeiros, eles são consequências do modelo mental, do modelo emocional, do modelo vibracional. Isso é física quântica. Nós somos energia, tudo é energia. Se eu tô reverberando energias que não são energias que vão ser positivas, o universo vai me dar sempre mais daquilo que eu estou reverberando. E o 10º, né, motivo que você precisa de uma transição de carreira é: você evita falar de trabalho. E quando eu posto qualquer coisa aqui, você sai correndo, você não quer nem pensar nisso. Se isso está acontecendo com você, pare agora! Se você evita falar sobre o seu trabalho, se você chega numa reunião de amigos e as pessoas perguntam o que tu faz e tu não tem satisfação em falar, é motivo para parar e refletir. Se o trabalho faz parte da tua vida e tu evita ele, é porque tu não tá legal com ele. E se tu não tá legal com ele, tem algumas mudanças que tu pode fazer. Tu pode ressignificar ele, trazer amorosidade para ele e transformar ele, sem mudar ele, mas mudando a forma que você vê ele. Você pode mudar de trabalho, você pode querer encontrar uma coisa totalmente diferente e passar por uma transição de carreira, que seria ou você mudar de carreira e procurar um novo emprego dentro dessa carreira, seguir uma carreira mais linear e corporativa, ou você se descobre alguém que você nunca, jamais imaginou que você poderia ser ou sonhar. Como eu que estou aqui na frente de vocês, que eu jamais na minha vida imaginei que eu estaria aqui fazendo uma live, falando assim dessa forma e sendo mentora de carreira de empreendedorismo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria nessa posição agora, com essa autoridade, mudando e ajudando centenas de mulheres ao redor do mundo a terem a vida delas transformadas. Foi fácil para mim chegar até aqui? Com certeza não. Eu tive que passar por muitas sombras da minha alma. Eu tive que olhar, eu olhava pra mim e dizia assim: quem sou eu pra fazer isso? Eu desacreditava no meu potencial todos os dias. Eu não sabia mais das minhas competências, das minhas qualidades. Eu estava totalmente imbuída no meu lado sombra. Eu digo que a Austrália, ela foi um grande ativador das minhas sombras, onde muitas feridas da minha infância vieram pra superfície e eu realmente não sabia mais que eu era capaz de fazer algo positivo. Imagina se eu tivesse acreditado nas ilusões da minha mente e nas ilusões do meu lado sombra, dizendo todos os dias pra mim que eu não era capaz, que eu não era merecedora, que eu não era possível. Eu estaria hoje trabalhando num trabalho qualquer, ganhando um salário qualquer, fazendo uma coisa qualquer e triste. Se eu não tivesse take the chance, aberto um espaço na minha vida pra olhar pra dentro, pra ouvir o meu coração, pra me conectar com o chamado maior, porque eu sempre falo que esse trabalho aqui que eu tô fazendo não é só eu que faço, né? É um trabalho muito, né, onde eu tô conectada com algo maior. E é assim que acontece quando tu tá conectada com o teu propósito. Tu conecta com o teu coração e com a tua espiritualidade. Transcende o ato de trabalhar.
né? Então, se eu não tivesse tido essa oportunidade de mergulhar nas minhas sombras e olhar pro meu lado luz e integrar isso, eu não estaria aqui hoje falando contigo. Eu não estaria aqui hoje ajudando centenas de mulheres a transformar a vida delas. Então, eu quero que tu perceba que você, talvez que esteja aí assistindo, tem uma profissão muito alinhada com você que você jamais nem imaginou. Porque você nunca abriu um espaço na sua vida para fazer essas reflexões. Porque talvez você tenha medo do julgamento dos outros. Porque você talvez esteja ainda esperando a validação dos teus pais. Porque talvez parte da tua mente diga assim, isso é loucura, você já é muito velho. Eu tinha 39 anos quando eu mudei de profissão. Eu tinha 31 anos quando eu saí do Brasil com inglês zerado. Eu tinha zero inglês. Eu conquistei minha cidadania, residência e hoje eu trabalho aqui ajudando pessoas no mundo inteiro. Nada é impossível. Tudo é possível. É isso que eu quero te falar. Eu uso a minha vida como um laboratório. Um laboratório de transformação. E eu percebo os resultados que eu tenho e percebo que eu ensino, que eu aplico pra mim, eu ensino pros outros e as pessoas também têm resultado. Então eu quero que tu saiba que existe uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de vibrar e uma forma de co-criar e de manifestar a tua realidade. Porque manifestação, e a gente tá fazendo o tempo inteiro de forma inconsciente. Você tá manifestando agora inconsciente. Só que se no teu inconsciente você tem muitas vibrações mais densas, de crenças limitantes que a gente carrega, traumas da infância, vozes de ex-namorado tóxico, vozes de chefes que foram tóxicos, de amigos tóxicos que ficaram aqui na sua mente falando, você não é o suficiente, você não é capaz, você não é isso, você não é aquilo. E você se olha que importante isso, você se olha pelo olhar do outro, você não se olha pelo seu olhar. E aí você acredita na fala do outro, você não acredita na sua fala. E é isso que acontece quando você se julga pelo olhar do outro. Você deixa a sua vida na vida dos outros. E os teus resultados acabam sendo condizentes ao que o outro está falando de ti. E você não se olha, você não se percebe e você não se reconhece. Então, o seu auto-reconhecimento, o seu poder de autoaceitação, de auto-observação e de auto-reconhecimento é o que você precisa fundamentalmente também para que você saia do pilar do auto-julgamento, do medo que os outros vão falar. Que quando você se aceita e se reconhece no seu íntimo e você diz, eu sou isso, eu posso isso, eu não me importo mais com a opinião do outro. E aí você consegue fazer o shift. Isso a gente constrói a autoconfiança também dentro da mentoria, ter clareza, autoconfiança, tudo isso a gente trabalha dentro da mentoria. Que para falar a verdade, as vagas estão esgotadas, né? Graças a Deus, a agenda foi lotada. Eu quero agradecer todas as pessoas que participaram, que foram selecionadas para a mentoria e quero te dizer que se você aí tem o chamado, quer entrar para a lista de espera, você pode agendar o seu encontro estratégico. Agenda o seu encontro estratégico comigo, 1 hora eu e você, e eu vou avaliar exatamente a where you at, aonde você está, para entender como que a gente pode fazer essas mudanças e fazer um plano de transformação na tua vida, que vai fazer tu ter resultados prósperos, que vai fazer você ter abundância, que vai você vibrar na energia do amor e sair desse lado mais sombra de reclamação, de impotência, né? De falta de autoconfiança, de medo e começar a vibrar num outro lugar. Se eu fiz, você também pode fazer. Se as minhas mentoradas fizeram, você também pode fazer. Você não é diferente, né, da gente. Ah, mas pra todo mundo dá certo menos pra mim. Isso já é uma mentira. Isso já é uma ilusão. Isso já é uma historinha que tu tá contando pra ti mesma, tá? Se os outros fizeram, tu também pode. Porque tu também é humana e tu também tem essa capacidade de transformar. Eu quero saber aqui qual foi a parte mais importante, por que valeu essa live de hoje, valendo, responde aí, me dá um feedback, fala aí o que tu gostou, o que eu falei pra ti, qual foi a frase que eu falei pra ti que bateu e transformou e fez uau! Porque a gente fez aqui muitas conexões neurológicas. Quem começou no início da live e terminou a live de hoje fez muitas conexões neurológicas, falamos dos 10 sinais do porquê que você precisa fazer a transição de carreira e que não podemos normalizar a insatisfação no trabalho, a reclamação do dia a dia. Isso não pode ser normal, né? E se todo o nosso cenário ao redor da gente tá fazendo isso, ou a gente tá no grupo errado, ou a gente tem que ser o agente de transformação daquela comunidade. Beleza?
Quem aqui quer me dizer o que ficou de mais importante? A Vanessa tá dizendo, fez a transição, algumas vezes trava. Depois pode me chamar, Vanessa, no privado, se quiser conversar. A Vivi falou acolher as sombras. Vivi, minha mentorada linda lá do Brasil. Beijo, Vivi. Gratidão aí pelo vídeo que tu me mandou pelo website. Não consegui responder porque foi muito, muito corrido, mas gratidão pelo website que tu me mandou. Qual foi a frase que tocou, impactou, transformou, caiu uma ficha ou foi um tapa na cara com muito amor e carinho? Quem escreve aqui a frase que mudou, impactou antes de eu ir, porque já é quase 9 da noite. Quem quer falar? Ninguém vai falar? Então eu vou indo, pessoal. Se quiser conversar comigo no privado, me chama no direct, fala, Jana, eu tô passando por isso, me identifiquei com essa frase, quero conversar contigo, quero agendar um encontro estratégico. Oi, Diogo! O Diogo falou luz e sombra, é isso aí. E essa frase mudou minha vida, tá, Diogo? Descobri que eu era luz e sombra, mudou minha vida. Porque aí eu pude acolher, eu parei de me julgar pelas minhas sombras apenas, parei de entender que eu também tinha muitas coisas boas, assim como você, como a Vivi, como todos vocês que estão assistindo aí. Tem coisas incríveis dentro de você, que é só vocês começarem, ao invés de olhar pelo copo vazio, começar a olhar pelo copo cheio, e começar a se reconhecer com muito amor, muita autocompaixão. A Ray falou, eu não sei o que eu gostaria de fazer se eu tivesse todos os recursos. Olha, que ótimo! Então já é uma ótima lição de casa aí pra tu pensar. Se no dia seguinte você tivesse todos os recursos e ganhasse poderes mágicos, qual é a vida que você gostaria de cocriar? Porque se você não está conseguindo cocriar agora, essa realidade jamais vai conseguir ser manifestada na sua vida. Então é importante para que a gente faça essa cocriação consciente desse espaço que a gente quer alcançar, é a gente começar a entender qual é a vida ideal. Como que eu quero viver? Aonde? Em que lugar? E aí você começa a cocriar e trabalhar em congruência, né? Para que você atinja esse objetivo. Beleza? Vou deixar vocês ir. Oi, Vini! Beijo, 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 boa noite. Me escreve no direct se você quiser falar comigo. Deixa comentário na live, ela vai ficar gravada. E envia essa live para os amigos de vocês, para as amigas que você mais ama, que eu tenho certeza que vai ajudar elas também. Beijo, pessoal. Tchau.